paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, povo de Deus, povo alegre, povo feliz, quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem perder tempo, abre a tua Bíblia no livro de Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 2 e somente o versículo 40 da nossa Bíblia. Lucas, versículo 40 e o capítulo de número 2. Quero rapidamente aqui, nesse tempo que é me dado, de trazer uma palavra do Senhor a esta igreja. E assim diz a palavra do Senhor: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pode se sentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Quero aqui também agradecer a Deus essa oportunidade que Ele me concede, essa oportunidade que Ele me dá de trazer a palavra de Deus, mais uma promessa dele que se cumpre na minha vida. Estou muito feliz, muito grato, porque tudo que tenho conseguido, tudo que tenho alcançado, Deus é que tem provido, e tenho certeza que tem promessa na minha vida, tem um mistério, e tudo que há para a minha vida Ele irá cumprir. Quero agradecer também ao nosso pastor Cirilo, pela confiança, nos colocar como obreiro na sua casa, à frente do trabalho. O presbítero irmão Marcos, também agradecer pelo convite que nos foi estendido. Oramos para que Deus venha aqui te abençoar nesse trabalho, e que através desse trabalho aqui você venha alcançar almas, milagres, vitórias para todo este município, todo para essa igreja. Também quero cumprimentar os demais irmãos, obreiros, que de certeza são amigos, que estão esta noite aqui orando e intercedendo para que Deus venha me usar esta noite grandiosamente. Eu, como servo do Senhor, toda vez que venho à casa de Deus, eu fico, irmãos, observando o que é pregado na igreja, o que os pregadores eles trazem durante a mensagem. E aqui na nossa igreja eu observei que em um determinado tempo, pastor, os pregadores eles vinham pregando sobre correção, vinham pregando sobre exortação. O próprio pastor muitas vezes chamou a igreja para uma correção. Depois desse período, vi que a igreja começou a receber palavras de consolo, palavras de incentivo, para que nós pudéssemos caminhar firmes e na casa do Senhor. E de um tempo para cá, eu tenho observado que Deus tem falado grandiosamente e poderosamente sobre o ministério. Deus, Ele tem chamado os jovens, Ele tem chamado as pessoas que têm ministério dentro da casa do Senhor, para que eles venham buscar aqui ter um compromisso com Deus. Deus, Ele tem falado fortemente. Eu sinto que Deus Ele quer levantar alguém nesta igreja, seja como profeta, seja como levita, seja como pastor, seja como obreiro. Eu sei, eu sinto que Deus está falando e quer levantar alguém. Esse alguém pode ser você, meu irmão. Então não deixe de glorificar, não deixe de exaltar ao Senhor esta noite, que tenho certeza que Ele tem uma palavra para a tua vida esta noite. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra, de um versículo a qual nós lemos, e diante também, podemos dizer, um capítulo que fala da infância de Jesus. Aliás, um dos poucos capítulos, um dos poucos que estão escritos no livro da Bíblia que fala da infância de Jesus. Quando eu olho os evangelhos, vejo Mateus, Lucas, Marcos escrevendo acerca da infância de Jesus. Vejo Lucas detalhando mais, vejo Marcos já um pouco mais afoito, querendo já passar da infância de Jesus e já chegar no milagre para mostrar que era o Salvador, para mostrar que Deus fazia milagre. Mas o Mateus ele escreve sobre a infância de Jesus. Então ele começa mais devagar
seria também chamado de Nazareno, mas que o sinal que aconteceria era que Cristo, ele nasceria em uma manjedoura. Este seria o sinal que este era Jesus. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra a qual Jesus envia um anjo até a casa de Maria. Maria, como sabemos, uma mulher que não poderia conceber filhos, assim como Ana, também casada com Eucana, não poderia gerar filhos. Então Jesus agora manda um anjo da anunciação, o anjo Gabriel, até a casa desta mulher, e lá faz uma promessa a ela, dizendo que dela geraria um filho, este que era por divina inspiração do Espírito Santo. Sabemos que Maria, ela era despojada com um homem chamado José, homem este trabalhador, homem este que tinha como profissão ser carpinteiro. Este homem, a saber, ver a sua esposa grávida, ele secretamente quis deixá-la e romper ali o casamento. Novamente Deus envia um anjo e fala com José, falando o que Maria, o filho que Maria iria conceber, ele era uma promessa divina, é uma promessa do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, diante desta união, vem nascer o nosso menino Jesus, o Salvador, o Messias. E a estrela, ela passa e dá um sinal, e agora vem os magos lá do Oriente, porque viram a estrela, eles conheciam a estrela de Jesus. Então, aquele para eles era o sinal do nascimento do nosso Salvador. E eles vêm ao encontro de Jesus e chegam em Jerusalém e falam com o homem Herodes. Eles encontram Herodes, aquele que era o perseguidor da igreja, aquele que não gostava dos cristãos. Então, os magos falam para ele dos sinais, falam para ele da criança, e ele fica meio de orelha em pé, ele fica meio duvidoso, ele fica preocupado, porque não queria perder o seu status. E ali ele faz uma proposta aos magos, até incentiva os magos irem ao encontro da criança e fala para eles: assim que você encontrar a criança, você volte para me avisar, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mas a ideia de Herodes era outra. Herodes queria matar essa criança. Herodes não queria deixar que essa criança ela nascesse e sobrevivesse, porque assim o seu reinado estaria ameaçado, porque estava nascendo ali aquele que seria o rei dos judeus. Sendo assim, meus irmãos, novamente Deus usa um anjo e vai falar com José através de um sonho. José, ele avisa José para sair dali rapidamente e ir para a terra chamada de Egito. Então José agora ele vai para o Egito para proteger a criança. Agora José e Maria deixam o seu lar, Maria e José deixam a sua família, Maria e José deixam o seu trabalho, Maria e José deixam a congregação aonde eles congregavam e vão para o Egito, uma terra longínqua, uma terra a qual eles não conheciam ninguém. Maria e José chegam lá nessa cidade e ficam, e lá eles têm que estabelecer uma residência, lá eles têm que refazer a vida, lá eles têm que arrumar um emprego. Talvez José não trabalhasse ainda como carpinteiro, talvez José, aleluia, estivesse ali procurando um emprego, trabalhando em várias outras coisas, mas daqui a pouco começou a se aperfeiçoar, e através dessa perfeição ele conseguiu recursos, quem sabe, para comprar uma casa para dar Maria ao seu filho. Quem sabe ele conseguiu recurso ali para dar sustento à sua família. Agora, meus irmãos, eles fogem para o Egito e lá estão no Egito. A palavra do Senhor nos diz que o menino crescia
sua família. Lá tem os seus parentes, os seus tios, como eu falei. E novamente, Jesus, ele vem falar com José, dizendo para não ir para lá, ainda que não era o tempo. Então, José e Maria, ele no caminho de Nazaré, eles ficam na Galileia, antes de voltar para a terra onde saiu. Então agora Jesus, com 3 anos, ele começa a crescer. Jesus, ele começa a se desenvolver. Jesus chega ao seu 4º ano de idade. Jesus continua crescendo fisicamente. O menino, ele continua com uma mente brilhante, incomum, perante as crianças, perante, aleluia, as crianças daquele período. Este menino, ele ainda continua na presença da sua mãe. José, aos 4 anos, tem a grata surpresa de ver Jesus, tem a grata surpresa de ver nascer o seu irmão Tiago. Jesus vai crescendo, vai chegando ao 5º ano da sua idade. Ele ainda está lá. Agora eles retornam para Nazaré. O menino chega na sua idade mais importante, a qual ele tinha que decidir, aleluia, uma das decisões mais importantes, porque naquela época as crianças eram direcionadas a pessoas, um instrutor, para ajudar também na formação dessa criança, para instruir sobre a mente, instruir sobre o corpo. Então Jesus tem que tomar essa decisão, se gostaria de continuar com essa pessoa. Jesus, ele desiste dessa pessoa. Jesus, ele prefere continuar com o apoio dos seus pais. Jesus, ele prefere continuar com os ensinamentos do seu pai, se espelhando na educação do seu pai. E Jesus, agora com 5 anos, era um menino que gostava de questionar, era um menino que gostava de perguntar, era um menino inteligente, era um menino que ajudava a sua mãe nos afazeres da casa, era um menino que estava ali aprendendo a cuidar das vinhas, estava cuidando ali dos lar, ajudava também a cuidar do seu irmão Tiago. Jesus vai crescendo, vai se desenvolvendo. Naquela época também existia ali entre os judeus uma coisa chamada programa sistemático de criar e educar crianças judeias, aonde ali iam separando o tempo determinado para cada coisa. E quando chegava ao 5º ano, esta criança, se fosse homem, o pai passava a cuidar da criança. Se ela fosse mulher, os cuidados permaneciam pela mãe. Então José agora é entregue, Jesus agora é entregue aos cuidados do seu pai. Seu pai assume a responsabilidade de José. Maria e José, juntos, eles também continuavam a cuidar de Jesus. Jesus ali começa agora a aprender os idiomas daquela época. Jesus, ele começa a aprender o aramaico. Jesus começa a aprender o hebreu. Jesus começa a aprender o grego. Porque, meus irmãos, quando eles saíram da terra do Egito, o estudo que eu fiz lá falava que eles receberam de presente
sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então veja, irmãos, que Jesus agora estava lá na festa, estava participando da Páscoa. Mais à frente, a palavra do Senhor diz que Maria e José voltam para a sua casa, e ali Jesus, ele fica na cidade, debatendo, escutando, ouvindo aquele povo estava falando. Talvez ele falava, aquilo está falando besteira, esse está falando mentira, esse está falando heresia. E Jesus ali ensinava, e o povo ali ficava para ouvir. Jesus ali estava demonstrando que era um tremendo conhecedor da palavra de Deus. Mas o que eu quero te falar, irmão, que desde o primeiro momento, Jesus era uma criança que ele já era prometido de morte desde o seu primeiro dia. Jesus, assim ele passava, assim proteger. Jesus ele passava a não se expor muito diante da sociedade. A própria Maria, sua mãe, o próprio José, tinham receio de deixar essa criança em qualquer lugar. Jesus, ele era perseguido. Jesus, ele era jurado de morte. Eles queriam matar Jesus, mas eu vejo Jesus ali sobrevivendo ao seu ministério. Eu vejo aqui Jesus sobrevivendo à sua chamada. Eu vejo Jesus aqui se fortalecendo. Eu vejo Jesus criando armas dentro de si para poder se proteger assim mesmo, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu sei que você tem um chamado na sua vida. Quem tem um chamado de Deus, quem tem uma promessa de Deus, a partir desse momento, quando há uma profecia em tua direção, quando alguém fala alguma coisa a teu respeito, nós estamos, aleluia, propensos a falhar, estamos propensos a ter sobre a nossa vida, talvez a inveja, talvez ter sobre a nossa vida o orgulho, mas ali Jesus estava crescendo. Jesus ali agora estava procurando uma oportunidade de mostrar que ele era conhecedor de tudo, aquela história, conhecedor de tudo que as Escrituras falavam naquele período. Agora, meus irmãos, Jesus ele esperava a oportunidade, assim como eu e você esperamos. Jesus, como falei, queria uma forma de sobreviver. Talvez você, meu irmão, também está dessa forma, todo dia, brigando contra uma doença, brigando contra uma enfermidade, brigando para permanecer na casa do Senhor. E ao falar em oportunidade, meu irmão, o que é oportunidade? Sabemos que as oportunidades, muitas vezes, elas não são dadas às pessoas certas. Sabemos que a oportunidade, muitas vezes, não depende só de Deus, mas depende da vontade humana. Sabemos que as oportunidades, nem sempre elas estão na mão de Deus. É assim lá no nosso emprego, é assim, talvez, lá na nossa família, quando nós estamos nos preparando, é assim quando nós estamos ali almejando, talvez aquela vaga de emprego, almejando uma oportunidade de crescer, de fazer uma coisa diferente, e vem alguém à sua frente e passa oportunidade. A gente sabe que nunca é dada às pessoas certas.
acima. Aquele que pega tem mais acima. Se você faz alguma coisa na casa do Senhor, você tem que ter esta habilidade de que decida, essa habilidade que faz ser diferenciado, essa habilidade que faz você agora alcançar a terceira qualidade que se chama reconhecimento. Primeiro você mesmo tem que reconhecer que você tem condições, capacidade de fazer alguma coisa, seja na vida secular, seja dentro da casa do Senhor. E além de você, outras pessoas têm que reconhecer que você é bom no que está fazendo, naquilo que você está apresentando. Mas se fosse só isso, irmão, era fácil de nós conseguirmos habilidade, porque eu sei que aqui tem um povo que busca, aqui tem um povo inteligente, que tem vocação, que tem chamado, que tem habilidade, que tem reconhecimento do pastor, dos obreiros. Estamos cheios de talento de Deus, estamos aqui com homens, mulheres, jovens, aleluia, que têm ministério próspero, estão necessitando, estão gemendo pela oportunidade de mostrar aqui seu conhecimento e o seu talento na casa de Deus. Isso não é somente isso, meu irmão. Tem um outro processo que é inverso, é um processo mais duro que há para aquele que tem um chamado dentro da casa do Senhor. E o que eu apelidei aqui, eu coloquei uma teoria minha, que é um processo que eu chamo de tribulação. Esse processo, meu irmão, a primeira coisa que acontece nesse processo é você ter que entrar numa disputa, você tem que entrar numa rivalidade. Este processo, ele envolve um processo muitas vezes de dor, ele envolve muitas vezes um processo de angústia, de humilhação, de não reconhecimento, de rejeição. Isso acontece muitas vezes para aquele que tem um chamado na vida de Deus. E se você está nesse processo, meu irmão, Deus tem uma notícia para ti: continue perseverando, continue buscando, porque Deus é Ele que te chama, é Ele que capacita, é Ele que te exalta, é Ele que dá o ministério, é Ele que te levanta e te usa na casa do Senhor. Eu vejo aqui agora em João 5 fala do paralítico de Betesda, este homem que estava ali, diz a palavra do Senhor, ali 38 anos, aguardando uma cura, aguardando ser curado. A palavra do Senhor diz que quando as águas se moviam, o primeiro que chegasse diante das águas era curado. Vejam, irmãos, que aquele homem que estava ali não era há 3 anos, aquele homem não estava ali há 3 horas, aquele homem não estava ali há 38 dias, aquele homem estava ali há 38 anos. E o que eu quero falar para ti, meu irmão, se tens vindo à casa do Senhor, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você sabe que tem condição, vocação, habilidade para desempenhar o ministério, e vem outro e passa à sua frente, Deus tem uma notícia para te dar. É Ele que capacita, é Ele que vai fazer, aleluia, você alcançar a promessa dentro da casa do Senhor. Não importa, quando Ele quer, Ele acontece, quando Ele quer, Ele escolhe, quando Ele quer, faz acontecer. Também vejo ali a história de uma mulher que tem fluxo de sangue. Jesus estava passando pela cidade e ali havia uma grande multidão acompanhando Jesus. Havia ali uma multidão que não deixava aquela mulher se aproximar dele. E ali ela tinha uma doença de fluxo de sangue, ela não poderia sair da sua casa porque ela era considerada imunda, ela era rejeitada, não podia estar lá também por ela ser uma mulher. Então essa mulher, ela passou por esse processo, o processo da rejeição, o processo da humilhação, mas ela não deu bola, ela saiu da sua casa, ela foi e tocou nas prestes do Senhor Jesus e foi curada. Esta noite, não importa a tua dificuldade, não importa
entrar na vida de Davi.